Oi, Aide, boa noite, tudo bom? Boa noite, Sani. Como é que você tá? Eu estou muito bem, ansiosa para o estudo de hoje. E eu também. Nós vamos já dessa segunda leva de estudos, já estamos no sexto. Menina, estamos Ah, super adiantadas. graças a Deus. Olha, eu quero aqui parabenizar você pela aluna maravilhosa que você é. E eu andei sabendo que você já defendeu a Bíblia, defendeu o nome de Deus aí com seus amigos. Então, muito bem. Então, a gente sempre deve ter como dizer a razão da nossa fé, né? Testemunhar o que a gente aprendeu, testemunhar o que a gente já sabe. Então, estou me arrepiando aqui, mas é de felicidade por tudo que você já alcançou, por tudo que você já sabe. E não é só saber, né? Que pôr em prática, né? Então, esse seu saber já está levando à ação. Então, eu só tenho a dizer gratidão a Deus e a você. Ai, que lindo, Aide, muito obrigada mesmo. Nossa, eu fico muito feliz em poder fazer isso. Nossa, para mim, poder debater com alguém e essa pessoa contra-argumentar e eu saber o que falar é muito bom. Porque, em geral, a gente fica calada por quê? Por falta de conhecimento. E graças a Deus que você tá o quê? Tá dispondo o seu tempo para me ensinar a palavra de Deus, faz com que eu consiga falar com ateus, como foi o que aconteceu comigo recentemente. E outra, Pois meio de muita gente, as outras pessoas vão aprendendo junto, né? Porque a gente estava ao redor de muitas pessoas. Então eu fiquei que muito. coisa bonita. Foi, não, Eu foi. estou muito feliz, muito, tipo, não pode se orgulhar de mim mesma, mas eu posso me orgulhar de você, porque o que você fez foi muito bonito. E, assim, é um motivo de muita alegria para mim saber que estou chegando, né, com o ensinamento e está entrando Você está na sua evangelizando. mente. O Eu fico Espírito muito Santo feliz. está trabalhando com você e Amém. comigo também, né? Então, isso é um motivo de muito agradecimento a Deus. E é esses momentos que a gente passa aqui. E com Ai, você também, se caso você está aí ouvindo essa gravação, ou vendo, assistindo, dá um like assim, ó, para a gente ter mais seguidores, se inscreva no canal, e a gente está começando nesse trabalho. Comente, e Sani também tem um canal, diga seu canal aí, Sani, para ele. Sandra Furtado, gente. Vamos lá, se inscrever no meu canal. Estou começando agora, mas estou fazendo lives com uma grande frequência. Videozinhos curtos. Bom, vamos É. Vamos orar. Vamos lá. Senhor, muito obrigada por essa semana. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, estarmos aqui reunidos para falar sobre a tua palavra. Obrigada pela dor de aí ter sido diminuída. Obrigada, Senhor, por ela ir fazer a ultrassom amanhã. Obrigada, Senhor, por ela ter podido sair um pouco de casa, para passear um pouco, que é muito importante. Obrigada, Senhor, pelo acampamento maravilhoso que eu tive ontem, pela oportunidade de falar da tua palavra para pessoas que não acreditam no Senhor e deixá-las sem argumento. Nossa, Senhor, foi muito. Eu fiquei muito feliz de conseguir falar sobre a tua palavra, Senhor. Então, muito obrigada por esses estudos bíblicos, que eles realmente estão me ajudando a ter um maior conhecimento e poder falar a sua palavra, Senhor. Muito obrigada pelo momento maravilhoso que eu estou, tanto com minha família, quanto com meu namorado, quanto com meus amigos. Senhor, muito obrigada pelo estudo bíblico de hoje. Peço que o estudo bíblico seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ai, que oração bonita, Sani. Muito Você me obrigada. enche de orgulho, minha querida. Ai, que bom, fico muito feliz. Vamos lá, lição Vamos lá. 6. Quando tudo será resolvido? Quando Questão será? Quando será? Questão 1. Questão 1. Que certeza João apresenta no início do livro de Apocalipse? Está no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Ele vem com as nuvens, e o mundo todo verá, até mesmo aqueles que transpassaram, e todos os povos do mundo baterão no peito por causa dele. Isso mesmo, assim seja. Muito bem. Então, nesse verso 7, logo no primeiro capítulo, né, já apresenta que Jesus, né, vai
voltar. E vai ser um acontecimento público, né? E todo olho verá. Então, é plano de Deus que cada descendente de Adão possa, pelo menos uma vez, olhar para Cristo, que é o segundo Adão. Então, todo olho verá. Aí até tem uma parte que diz até mesmo aqueles que traspassaram Jesus, né? Aqueles que estavam na condenação, aqueles que gritaram crucifica-o, aqueles que deram fel, aqueles que soldados que colocaram os pregos nas mãos e nos pés, aquele que colocou a lança no peito, o Caifás, o sumo sacerdote, que rasgou as vestes quando ele disse que era o Filho de Deus, Pilatos, que lavou as mãos. Então, todos terão o privilégio, né? Todas as pessoas que nasceram de Adão para cá terão o privilégio de ver Jesus. Agora, privilégio, como disse o pastor nessa semana de oração, privilégio para alguns, né? Morte para outros. E não se arrependeu, né, de ter feito tanta coisa ruim. Diz assim, Jesus quer que a gente se salve. Não, assim, ele faz tudo, a gente já comentou sobre isso várias vezes, né? Então, não tem como a gente se perder quando a gente olha para Jesus. Não tem. Agora, se desviar de Jesus, não quiser, então, é tipo assim, a única coisa que Deus não pode fazer é puxar você à força, é invadir seu coração, né? Então, ele vai voltar, né? E todo mundo que vai vê-lo, uns para a vergonha eterna, infelizmente, e outros para o conforto, a redenção eterna, né? Vamos para outra? Vamos lá, 2. Se não ficar bem entendido, você me fala, tá? Ótimo, obrigada, estou entendendo bem. 2. Qual é o propósito da segunda vinda de Jesus? Está no livro também de Apocalipse, só que agora no capítulo 22, no versículo 12. Eis que venho em breve, e comigo trago o salário para retribuir cada um conforme o seu trabalho. Ou seja, ele está vindo em breve, né? E também vai o quê? Vai dar o galardão a cada um, né? Ele vai, assim, tipo, é como uma prova. Aí o aluno diz, mas professora Sani, você só me deu um 5? Aí o que você responde para ele? Pelo que você... Eu não te dei o 5. É. Foi você que tirou 5. Perfeito, né? eu falo desse jeito. Deus vem dar o galardão a cada um, mas a cada um de acordo, como é que diz lá? Com as suas obras. Se forem boas, para a vida eterna. Se forem más, para a morte eterna. Aí a pessoa vem e me diz, mas a gente não é salvo pelas obras. Não, não somos salvos pelas obras. Mas na hora do juízo, vai contar as obras. Mas se você chegar para Deus e disser assim, mas eu fiz isso e isso, ele fala, nem te conheço. Porque essas obras são automáticas. São coisas que você nem lembra que você fez. Entendeu? Não é assim, eu vou agora, vou pegar uma água e vou dar ali aquele homem que está com sede, que é para quando Jesus voltar, entendeu? Não é essa obra que você faz de caso pensado, é aquela obra que vem automaticamente como resultado da sua salvação por Cristo. Esses cursos que a gente está fazendo, diz o quê? Sempre para a gente ser abundante, para a gente ajudar o próximo, ou seja, é a Bíblia. Ajudar o próximo é fazer sempre, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que você até fez uma belíssima live falando como esse é o 12º, 11º. Então, Mandamento. E é isso que a gente está buscando fazer, né? Quando a gente estuda, que a gente aprende, a gente tira uma nota boa. É uma coisa o quê? Automática. Perfeito. Não é automática?
Eu Sim. estudei, daqui a pouco eu estou falando daquilo, daqui a pouco eu tiro uma nota boa, então é uma coisa automática. Então, quando você é salvo por Jesus, salvo mediante a graça de Cristo, o seu sangue derramado na cruz, suas obras, de repente você está se vendo dando e contribuindo, e você, poxa, eu não era nem assim, né? Quer dizer, é uma coisa automática. Então a gente vai, a Verdade. gente é salvo pela graça e julgado pelas obras. Amém. Graças a Deus. Vamos para o Vamos lá? Vamos lá. 3. Como Cristo voltará? Está no livro de Mateus, no Evangelho, quer dizer, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30 e 31. Só um momento, aqui. Deixa eu ficar aqui. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos que tocarão bem alto a trombeta e que reunirão os eleitos dele desde os quatro cantos da terra em um extremo do céu até o outro. Uau, né? Isso é tão incrível a gente imaginar essa cena, todo mundo juntando ao mesmo tempo. Então vai ser assim o maior evento que o mundo já viu, que alguém já viu, né? A gente fala que a Bíblia fala quatro cantos, não que a Terra tenha quatro cantos, mas tipo os pontos cardeais, né? De toda a Terra. Então, vai se juntar do norte, do sul, do leste e do oeste. Todas as pessoas vão se juntar ali para ver a Deus. E não vai ser uma coisa oculta. Vai ser com alarido, que a gente já viu de trombeta. trombeta. A gente já viu no outro estudo. Não, a gente viu também o versículo que a gente acabou de ler, né? Que todas as pessoas. Sim. E umas vão se lamentar, outras vão bater no peito. Poxa vida, eu sabia de tudo isso não me cuidei, né? Ou então vão dizer, ai, graças a Deus. Né? Que a gente tem uma mania de... Eu, pelo menos, bato muito assim. Ai, que bom, que maravilha, né? E ou então, ai, que horror, né? Então, essa batida no peito pode ter dois sentidos. O bater no peito dizendo, ai, que alegria, e o bater no peito, por que eu não aceitei antes? Exato. Né? E a próxima é no mesmo capítulo. Exato. A próxima pergunta. Vão ter 3. A próxima também. Até a 6 vai ser em Mateus, do mesmo capítulo. Mas, tá bom. Que acontecimentos antecederão a volta de Jesus? Está também no livro de Mateus. Antes tem aquela, é possível saber o dia e a hora? É verdade. Que é no 36. Desculpa, pessoal, é verdade. Antes, agora isso é o quê? No capítulo 24, versículo 36. Eu confundi, gente, desculpa. Quanto a esse dia e essa hora, ninguém sabe nada, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai é quem sabe. Ou seja, quando é que vai ser esse dia? Só Deus sabe. Ele que sabe todo. Só Deus sabe. É uma coisa que, quando a gente fala assim, às vezes a gente, entendeu? Só Deus sabe, isso é realmente. E é só verdade. Deus sabe. Só Deus né? sabe. E assim. Isso é maravilhoso, né? Muito bom. E assim, vai acontecer. Sim, ponto. Agora, quando? Não sei. Pode ser esse ano que vem, hoje à noite, amanhã. O importante é que a gente aceite e espere. Mas esperar, esperança, né? Que você espera, não assim. Ai, que não, você espera chega. feliz, porque não, acredita enquanto naquilo. espera, você trabalha. E tipo Exato. assim, eu tiro como por mim, porque quando eu fazia quimioterapia, eu chegava 5h30 da manhã no hospital do coração e só era atendida 1h da tarde, porque o ônibus que vinha com os doentes saía 2h da manhã. Eu lembro. Então, eu não tinha como estar pagando sempre, então eu ia de madrugada. O que acontece? Eu, na época que podia, que agora não pode mais, mas antes eu levava meu netbook, né? Então, eu levava o carregador e eu ficava lá, ou estudando, ou lendo, ou assistindo até um filme. E aí,
eu nem sentia que eu estava esperando. De repente, chegava a minha hora. Quando você está numa fila que você está conversando, quando você está lendo, não vê passar. Então, enquanto Jesus não vem, a gente fala sobre ele, como você falou no final de semana. Eu vou para a igreja, eu faço uma live, eu dou um estudo bíblico. Enquanto ele não vem, eu estou esperando com ação, eu estou esperançando. Né? Tem um nome assim que o povo usa, é esperançar e não esperar. É esperar Perfeito, com esperança. Então, nós perfeito. estamos esperando com esperança. Ele vai vir. Não sei quando, mas enquanto isso, eu É só sigo Deus. cantando, eu sigo falando. Não é assim? Vamos Exatamente, lá? falando a palavra de Deus, vamos lá. 5, agora sim. Que acontecimentos antecederão a volta de Jesus? Também está no livro também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, agora no versículo 6 e 7. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Prestem atenção e não fiquem assustados, pois essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. De fato, uma nação lutará contra a outra, e um reino contra outro reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Então, olha, né? A gente até já falou isso, ainda não é o fim, né? É, Veja que isso tudo que está acontecendo, a gente está passando. tá. Tem um local que fala também que iam ter doenças, pestes. Então, eu considero, eu não sei se os médicos vão concordar comigo, esse Covid como uma peste, né? Que Com está assolando o certeza. mundo. Então, quando a Covid começou, deixa eu beber água, licença. A gente pensou, nunca mais eu vou sair de casa. Eu fiquei assustada. Exato. Nunca mais eu vou sair de casa. Nunca mais eu vou viajar, nunca mais eu vou ver meu filho. Então, não se assustem. Não, Ainda não é o o fim. fim. Então, a gente está passando pelo princípio do fim. Não sei como a gente pode usar isso, o princípio do fim. Exato, porque o Está fim perto não do sei. fim, Só Deus sabe quando vai é, ser o fim. mas a gente está caminhando para o fim, né? Que as coisas que estão acontecendo, essa rivalidade entre os países, essas guerras frias, ou então essas guerras mesmo entre países, nações, entre pessoas, né? Esse preconceito, essa pandemia deu uma, como é que eu posso dizer, uma balançada com a gente. Eu me balançou muito, porque eu fiquei pensando, eu tenho que me preparar melhor. Eu tenho que pensar mais em Deus, eu tenho que falar com outras pessoas sobre a volta de Jesus, né? Mas ainda não é o fim, né? Vamos continuar? Vamos lá. Agora, questão 5, 20. tá, pessoal? Que manifestações religiosas indicam a proximidade da vinda de Jesus? Também está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo também 24. Por que vão aparecer falsos messias e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, a ponto de enganar até mesmo os eleitos, se fosse possível? Nossa, isso dá um pouco de medo, né? É, porque, mas assim, você é uma prova de que não vai ser enganada. Vou dizer por quê. Porque ontem, quando as pessoas estavam falando alguma coisa que você sabia que tinha na Bíblia, ela estava distorcendo, você sabia e não era enganada. É Só verdade. um assunto que você não conhecia, mesmo assim é um assunto de Eliseu, que né, a gente não tinha alcançado isso no estudo bíblico ainda. Ainda estou no E ensino veja médio, que né? Ainda vou para a universidade. é, e eu já te expliquei, eu tenho Já. certeza que nesse ponto ninguém vai te enganar mais. Entendeu? Uma pessoa fala uma coisa, você sabia rebater com calma, com educação, mas você diz, não, a Bíblia diz assim, e tal. Deus fez isso. Por quê? Deus fez isso por causa disso. Então, a pessoa vai como é que eu posso dizer? Se confundir, né? A pessoa vai se confundir, essas manifestações religiosas vão confundir aqueles que não têm embasamento. É como uma pegadinha do Enem. Vamos lá, somos professoras. Está lá o Enem. Aí tem uma questão que é pegadinha. Mas quem estudou
não vai ser confundido. Se, por exemplo, tiver dizendo assim, toda vez que você... Pronto, tem lá um texto, aí diz, esse texto é uma exclamação, interrogação ou afirmação. Se você estudou, você vai saber se é uma exclamação, uma interrogação ou uma afirmação. Explicação maravilhosa. Ou então, assim, né? Se, por exemplo, tem dizendo assim, essa frase, nesse texto, a frase, o menino saiu porque estava chovendo. É uma adversativa, conclusiva, explicativa. Então, se você estudou, Você sabe. aquela pegadinha, aí chega um que não estudou, a menina tinha pegadinha. No meu tempo, era casca de banana. Muitos anos atrás, quando o professor fazia casca de banana, então a gente, escorregava. Ele mudava uma vírgula, ele mudava uma letra, ele mudava uma palavra e a gente caía. Mas só caía quem não sabia. Quem estava seguro não era enganado pela pegadinha. Quem prestava atenção na aula, quem tinha estudado em casa. Então, antes de Jesus voltar, vão aparecer Cristos e vão dizer, eu sou o Cristo, eu voltei. Aí você, não vi o relâmpago, eu não vi o trovão, eu não vi o terremoto, eu não vi a trombeta, eu não vi o céu se abrir. Minha mãe, ou meu avô, ou minha avó, ou meu pai que estava morto não ressuscitou, então não é Jesus o que eu espero. Exatamente. Entendeu? Então, só vai pegar e enganar quem não está sabendo. Entendeu? Então, não tenha medo. E eu tinha muito medo antes, justamente. Depois dessas conversas que a gente tá tendo, eu tô parando de ter medo, mas antes eu tinha muito medo. Eu tinha medo de ler o livro do Apocalipse, na verdade. Eu nunca tinha lido por medo. Porque a pessoa diz, tem um monte de besta fera, tem um monte de não sei o quê, e é a revelação do caráter e da personalidade de Cristo. Como é que eu vou ter medo? Né? A gente perece por causa de que não tem conhecimento. Com certeza. Vamos para 7. Posso ir? Sim. Questão 7. Que farsa Satanás apresentará ao mundo próximo à vinda de Cristo? Agora está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 14. E não é de estranhar, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, vai ser uma coisa muito forte, gente. Satanás, o próprio, que se transformou em serpente lá para enganar Eva, ele pode se transformar em qualquer coisa, né? Então a gente vai qualquer coisa bem pesadas. Ele vai se transformar num anjo de luz para quê? Para confundir. Então, vamos dizer... Isso, né? Aí eu poderia até ter medo. Eu podia até ficar com medo. Poxa, e se vier um anjo de luz aqui e me enganar? Mas pode falar. Tem que lembrar que Satanás nunca diz uma verdade inteira. Exato. Ele vai dizer uma meia-verdade. Então, se chegar aqui um anjo de luz e falar uma coisa que eu digo, não. Ele falou uma verdade, mas no final ele fez a pegadinha, ele fez a casca de banana. Então, o que acontece? Eu digo, sai daqui. Você não é um anjo de luz. Entendeu? Foi assim que Deus... Jesus... Obrigada, Senhor. Jesus, ele venceu Satanás com a Bíblia. Satanás dizia um pedaço da Bíblia e uma mentira. Às vezes dizia a mentira no início e às vezes dizia a mentira no final. Às vezes ele dizia assim, se tu és o Filho de Deus. Se ele coloca, se, já botou em dúvida. Lembra que a gente viu na outra que o maior pecado é duvidar? O pecado de Eva não foi comer o fruto, foi duvidar do que Deus tinha falado. E Satanás fez ela duvidar, né? Então, quando Satanás ia tentar Eva, ou Jesus, ou qualquer um de nós, ele bota logo uma palavrinha.
Não foi esse o que Deus disse? Ou então, sim, tu és. Então ele bota uma palavra e desmancha o resto da verdade. Então a gente tem que ter o quê? Aqueles resultados da vida que eu disse naquela live, resultados da vida positiva, não, eu esqueci até o nome. Salvadores da vida, salvadores de uma vida. Aquele que é 5 minutos de silêncio, lembra? Então, Milagre da manhã. se você todos os dias ficar 5 minutos em silêncio, depois 5 minutos falando com Deus, depois 20 lendo as coisas assim mais espirituais e reflexivas, o que, é que vai acontecer? Se aparecer um anjo de luz dizendo coisas, eu digo, não, peraí. Eu fiz um estudo bíblico, não tinha essa palavra aí no meio, não. Não é um anjo de luz, não. Você está se disfarçando. Né? Então, assim, é uma coisa assim que muita gente não dá, não, como é que eu posso dizer, não dá cartaz, não dá atenção, é o foco em estudar a palavra de Deus. Muita gente diz assim, já li 2 vezes, já li 3 vezes. Não tem, o conhecimento não tem limite. Né? Não tem limite, é ilimitado. E a cada vez que você diz aos alunos, não é ler 2 vezes, mas você compreendeu o que você leu? Você sabe me explicar aqui? O que foi que você entendeu daquilo? Que a gente lê muitas vezes não abstrai nada, não entende nada. Principalmente um livro como a Bíblia, que tem muitos sentidos diferentes. Que por isso, graças a esse estudo bíblico, eu estou conseguindo entender o sentido das coisas. Porque sozinho não. Porque às vezes só lendo sem uma explicação, sem ler outro verso. Às vezes a gente lê um, mas tinha que ler um antes, ler um depois, um no outro capítulo, né? Exatamente. E assim, até Diego Rodrigues, um coach, né? Ele é da Polose, né? Vida Plena, Polose. Vida Plena. Ele diz assim, agora é Vida Plena. Eu li essa apostila 200 vezes. A apostila de coach, ele leu. Ele chegou na Polose e falou, eu quero ser palestrante. Falou, como assim? Eu quero ser palestrante. Aí ele estava assim, há 3 meses na Polose, aí disseram, tem uma palestra para você dar. Disse, quando? Daqui a 2 semanas. Ele, você não falou que queria ser palestrante? Tem palestra para você dar. Né? Então, ele já vinha se preparando, ele tinha lido 200 vezes aquela apostila, o que ele fez? Ele estava com a palestra dele na ponta da língua. Né? Então, ele estava preparado. E se ele ler de novo aquela apostila, ele ainda vai aprender mais. Exato. E a Bíblia é desse. Leu a Bíblia 40 vezes. E aí, ela tem descobrindo novas pérolas. Tem coisa que eu não sei, como aquele dos livros. Quantos livros tem? Lá fui perguntar aos universitários. Tem coisa que eu não entendo. Aí vou lá pesquisar. E eu tenho dificuldade de saber o verso, o capítulo, sabe? Eu tenho dificuldade de saber de cor. Eu sei mais ou menos o livro, mas eu não sei o livro, o capítulo, o versículo. E também não de reis. Que rei foi antes de qual? Mas vamos lá. Deu uma falhada aí, eu acho que é a minha internet. Vamos para a próxima? Mais tranquilo, vamos lá. Agora nós estamos na questão 8. 9. Tessalonicenses, não, agora é a 8. Tá, é 8. Que artimanha Satanás usará para enganar? Está na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9. A vinda do ímpio vai acontecer graças ao poder de Satanás, com todo tipo de falsos milagres, sinais e prodígios. Seja o ímpio aqui graças a Satanás, né? E tentar a gente. Ele vai usar tudo que ele pode. Se possível, né? Veja que, se possível, ele vai enganar, vai se transformar em anjo de luz. Até porque ele vai fazer, né? E vai tentar, levou lá do céu 1/3 dos anjos, vai tentar levar o máximo de seres humanos que ele conseguir também.
E veja que ele vai usar prodígios de mentira. Que ele só fala mentira Botar porque os ele é o si pai da mentira. nas frases, né, para confundir a gente, a população. Coloca o não, se. Ele coloca só uma coisinha. Exato. Para gerar dúvida, né? E a gente não pode duvidar. Para gerar dúvida. E esse pecado de duvidar da palavra de Deus, gente, é muito sério. Muito sério mesmo. Então vamos acreditar que Deus é maravilhoso e está aqui para nos salvar. Amém. Podemos ir para 9? 9. Estou procurando aqui. Qual é o conselho de Jesus a seu povo com relação a esses eventos? Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Uau! Não é para ter medo, não é para ter dúvida, não é para se assustar. Eu confesso que me assustei no início da pandemia. Me assustei. Eu dizia, Ai, como? eu não vou sair daqui mais, eu estou longe e tal. Mas é para levantar a cabeça e dizer assim, está bem pertinho. É tipo assim, quando você vai lá para casa, e lá para casa você dizia, Aide, eu já estou aqui no postinho, eu chego já aí. Então eu não ia ficar, ai meu Deus, Sani vai chegar. Não, eu ficava feliz porque você já estava ali no postinho, eu já ia chegar. É a mesma coisa quando eu for para Currais, quando eu disse assim, eu já estou em Natal, então vai ficar mais fácil. Né? Então, ai, que bom que ainda já está em Natal. Então, para a gente se viagem ver, abençoada, já deu certo. Exato, certeza. Exatamente, vamos nos alegrar com as coisas e ver. Jesus está voltando. Ele está voltando. A gente não sabe o dia, nem a hora, mas ele está voltando, né? Nossa, essa parte só Deus sabe, eu achei que era um dito popular, não sabia que era da Bíblia, mas eu fiquei feliz em saber. Que só Deus sabe é o quê? Uma verso entenda, né? Que quem sabe o futuro, o que vai acontecer na nossa vida? Só Deus sabe. Bom, podemos ir para o próximo, para o 9? Para o 9. Volta lá para o 24, né? Para o 10, isso. Agora para o 24 de novo. O que deverá acontecer antes da volta de Jesus? De novo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 14. E esta boa notícia sobre o reino será anunciada pelo mundo inteiro, como um testemunho para todas as nações, então chegará o fim. Ou seja, então a gente está isso que nós estamos fazendo, né, tem que ser passado para todas as pessoas. Por isso que a gente decidiu gravar esse estudo bíblico, porque alguém que estiver zapeando aí no YouTube vai passar aí, vai se inscrever no canal, vai dar o seu joinha e vai assistir esse vídeo. Vai aprender sobre a palavra de Deus, porque a gente está no início do fim, né? Mas só vai vir o fim mesmo, depois da pandemia? Não. Quando o evangelho, as boas novas, forem o quê? Todos. Aquele que mora na Austrália, aquele que mora no Amazonas, aquele que mora no Iapoque, que mora no Chuí. Na África, naquela tribo indígena, que mora o quê? No meio da floresta amazônica, que não tem contato com ninguém. Isso aí eu sei porque meu primo é missionário, né? Ronaldo Lidório. Na verdade, ele é casado com minha prima legítima, Rossana, então eu sei. E a filha deles vai casar agora, na primeira semana de dezembro. Está toda a família lá se preparando. Olha aí, ele vai casar lá ou cá? Não, é a filha dele. Não, eles já estão no Brasil. Eles moraram na África por muitos anos, mas estão aqui no Brasil já. Eles passaram muito tempo lá na floresta amazônica. Hoje já estão morando em Manaus. Não sei como é que está a vida deles. Eu não sei se é verdade, mas às vezes a gente vai no Google e acha uma notícia que você não procurou. Já aconteceu? Com certeza. Você chega lá no Google, vai ter um monte de coisa. Eu vi que um pastor foi preso ou foi, não sei como foi, porque estava mandando Bíblia por não sei se descia de helicóptero, sabe? Nos balões a gás hélio, não era balão com fogo, não.
Entendi. O balão vinha e caía ali uma Bíblia na África, nesses lugares assim bem que, Longe. que É não, difícil o quase não acesso. tem. Então, para evangelizar, e ele parece que foi pego, alguma coisa assim. Mas eu já ouvi falar que existe um movimento que manda Bíblias na língua desses nativos, desses povos longe, Com para certeza. conhecerem a Jesus. Porque a gente não pode deixar ninguém, Não porque até a conhecia. Bíblia diz que ninguém pereça, né? Para ninguém perecer. Então, a pessoa que não conheceu o Evangelho, ela vai conhecer de qualquer forma, porque esse Evangelho, esse Jesus só vai voltar quando esse Evangelho for pregado em todas as nações. Aí virá o fim. Exato. Então, assim, se eu puder, até o pastor falou assim, como é que você diz, volte logo, Senhor, não aguento mais esse mundo de sofrimento, volte logo, Senhor, e não dá um estudo bíblico. Não fala de Jesus nem nas redes sociais, Mas nem você assim quando está alguém fazendo a olha diferença. assim, diz, graças a Deus, não diz nem isso, né? Para um colega seu. Mas Exato. graças a Deus eu estou fazendo diferença com você e já estou aqui pensando. Se alguém quiser um estudo bíblico, pode falar comigo, com o Sani, que já está em condições de fazer o primeiro estudo que ela Uau! teve Do ensino comigo, né? fundamental, né? Eu vou ensinar a quem já sabe alguma coisa e Sani fica com a pessoa que está lá no fundamental. Se bem que ela tem a agenda dela bem corrida e eu também, mas assim que a gente Mas com terminar a o palavra nosso, de Deus, a gente se organiza. a gente procura outra pessoa para a gente ir disseminando essas sementes do Evangelho. Amém, Né? amém, com certeza. Amém. Para a A última, última de hoje. 11. Com que certeza Jesus encerra sua revelação no livro do Apocalipse? Está no livro do Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 20. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então vamos dizer a todos, né? Vem, Senhor Jesus. Graças. Muito bem. Diz que o livro de Apocalipse ele termina com a promessa e com a oração. A promessa, eu estou com um pigarro. A promessa é feita por Jesus e a oração é feita por nós. Ele diz assim: aquele que dá testemunho diz. Quem é aquele que dá testemunho? Jesus. Jesus. Ele diz: certamente venho sem demora. Ele diz. Aí a igreja, que somos nós, a gente responde com uma oração. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, olha que lindo. Jesus diz: certamente venho sem demora. E a gente responde: amém. Vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus. É muito bonito, Amém. né? Vem, Porque Senhor Jesus. Vem. vem, Senhor Jesus. Vem Veja nos que salvar. não foi João quem disse. Foi Ele explicado por escreveu, Deus. mas quem disse que estava para vir, veio Foi o sem Senhor demora. Jesus. Foi Jesus, e já faz mais de 2000 anos ele disse que vinha sem demora. Um certo pastor falou, eu gosto de contar sempre uma historinha, mas é pequena essa historinha. Ele falou assim que às vezes Jesus não voltou ainda por minha causa, que ele está esperando por mim. Então, se você está ouvindo essa gravação, se você ainda não entregou seu coração a Jesus, entregue seu coração. Talvez ele está esperando só por você. Tem uma música que diz assim: falta você. Então, Jesus preparou a mesa do banquete, Jesus preparou tudo. Sabe quando você arruma a casa, põe aquele cheirinho e arruma as comidas e só está faltando os convidados? Quem sabe só falta a gente. E só falta você que está me ouvindo, né? Eu e você, Sani, graças a Deus, estamos abrindo a porta para Jesus. Mas quem sabe você que está ouvindo precisa abrir a porta. Então, venha, porque a sua oração deve ser: vem, Senhor Jesus. Amém? Vem, Senhor Amém. Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus.
Amém. Então, tchau, até Obrigada, domingo. tchau. Ótima noite. Um beijo, ótima Beijo. noite. Tchau.